Fala, galera que nos acompanha ao vivo aqui no canal do YouTube do JUS 21. Fala também, galera que acompanha ao vivo aqui no meu Instagram, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Galera aqui no YouTube do JUS 21, galera no meu Instagram. Deixa eu dar uma passadinha logo no meu Insta, ver quem tá por aqui. A minha amiga Luzimara tá por aqui. O JR Lavô, valeu, meu patrão. M. Carol Marcondes, a Ritinha Leve, a galera toda chegando. O Renê Leite, o Douglas Silva aqui no canal do JUS 21. Bom, vamos lá. Vamos começar agora o nosso bate-papo sobre como você deve otimizar e como você pode otimizar a sua preparação para a segunda fase da OAB, claro, segunda fase em penal, que é o que eu posso conversar, que é o que eu posso falar com vocês. Nós tivemos a prova ontem, muita gente está aprovada já passou da primeira fase, já está aí firme e forte começando os estudos para a segunda fase. Algumas pessoas estão aprovadas, mas ainda vão iniciar os estudos, compraram o curso hoje, ontem à noite, enfim. Tem gente naquela faixa limite aí de 38, 39, já pensando se começa, se não começa, mas nós temos muitas pessoas que efetivamente precisam começar a preparação hoje ou que começaram a preparação hoje. E é exatamente para essas pessoas e com essas pessoas que nós vamos bater um papo. Mas aí eu já vou começar a nossa live, eu já vou começar a transmissão e vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aqui, que na medida das possibilidades nós vamos respondendo, mas eu já vou começar a transmissão chamando a atenção para um detalhe que desde ontem eu venho batendo nessa tecla. Meu patrão Maurício, do blog Exame de Ordem, também tem batido muito nessa tecla. Nessa prova agora, do 30º Exame Unificado, nós temos uma particularidade quanto ao tempo. Que particularidade é essa? Normalmente são 7, 8 semanas, o normal é que sejam 8 semanas de preparação entre a prova da primeira fase e a prova da segunda fase. Agora, no 30º Exame Unificado, são 6 semanas de preparação. De novo, são 6 semanas de preparação apenas. Macho velho é pouco tempo. Efetivamente é pouco tempo. Não vou mentir para vocês, não. E dá. É possível se preparar para a segunda fase em apenas 6 semanas? Por óbvio que sim. O fato de ser pouco tempo não quer dizer que é impossível essa preparação. Na verdade, nós estruturamos o curso da segunda fase do JUS 21 para que você tenha toda a preparação em 5 semanas e a 6ª semana seja só de revisão. Eu, particularmente, não acredito muito em ministrar curso de segunda fase que você não deixe pelo menos a última semana só para fazer revisão e fixar conteúdo. É por isso que aqui nós estruturamos o curso para que você veja tudo o que é preciso ao longo de 5 semanas e a 6ª semana fique exclusivamente para nós revisarmos, para nós rebatermos, para nós repetirmos o que for preciso, óbvio, para que você chegue e faça uma excelente prova de segunda fase. E aí já vem alguns questionamentos que vocês poderiam me fazer. Já vem alguns questionamentos que você poderia colocar. PLGG, eu começo então a estudar quando? Depois de amanhã? Quinta-feira? Eu queria tirar uns 3, 4 dias para descansar. Eu posso fazer isso? Não, você não pode. Conselho de amigo, se você cair nesse pantinho de tirar 4 dias, 5 dias para descansar, você vai se arrombar. Você vai se lascar. Bicho, tu tá aprovado na primeira fase. Sabe quando é que você tem que começar a estudar? Hoje. Era para você ter começado a estudar ontem. Era para você hoje de manhã já estar assistindo aula. Se você não começou, matricule-se no curso e comece a assistir aula amanhã. Não espera. Eu estou vendo algumas pessoas dizerem, não, eu vou aguardar o resultado definitivo para ver se eu começo a estudar ou não. Meu amigo, o resultado vai sair no final de novembro, de novembro, isso. O resultado vai sair no final de novembro.
Tu vai esperar mais aí 3, 4, 5 semanas para frente para você só então começar a estudar? Me poupe. Se 6 semanas já é pouco, se tu ainda for perder 2, 3, 4 semanas esperando bobônica de resultado, começa a estudar agora. Nós vamos nos organizar para que você que começou hoje, ou que vai começar amanhã, ou que estourando no cofre das almas, vai começar a assistir suas aulas na quarta-feira, você tem a condição de se preparar ao longo dessas 5 semanas e possa, por óbvio, chegar na última semana tranquilo, com tudo visto, com todos os assuntos tratados e fazer a sexta semana só de revisão. E aí, eu vou já fazer um segundo alerta para vocês antes da gente começar a interagir aqui. Qual é o segundo alerta? Eu vi algumas pessoas comentando hoje, ao longo do dia, nas redes sociais, o seguinte: como é menos tempo, como tem menos tempo de preparação, escolham as principais peças de penal para estudar. Meu patrão, quer se lascar, quer se arrombar todinho de verde e amarelo, como dizia a vovó, caia nessa. Pelo amor de Deus, a pessoa que abre a boca e diz, não, vamos escolher as peças mais importantes, vamos escolher as peças mais relevantes para estudar, porque é pouco tempo de preparação, a pessoa que cai nessa esparrela está correndo um risco gigantesco, está correndo um risco enorme de se lascar na segunda fase. Sabe por quê? Porque todas as peças prático-profissionais podem ser cobradas na segunda fase do exame de ordem. Crianças, não existe isso, só cai tais peças, só caem determinadas peças, isso não existe. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro, eu tenho algumas experiências sobre isso ao longo desse tempo de preparação de alunos que eu tenho para o exame de ordem. Eu recordo que certa feita, logo que começou essa história de curso online, logo que começou essa história da gente fazer transmissões online, nas minhas aulas eu explicava como é que se fazia memoriais em juizado. Eu dizia, olha pessoal, memoriais em juizado, você faz assim no GECRIM e tal. Meu amigo, que tinha gente que me chamava de doido. O que tinha gente que me chamava de irresponsável. Eu me lembro que uma vez uma moça chegou para mim num evento, numa aula presencial que eu estava dando numa determinada cidade do Brasil. Eu disse, olha, hoje a gente vai dar uma analisada em memoriais no rito do juizado especial, do GECRIM, do rito sumaríssimo. A menina virou para mim e disse assim, professor, desculpe, mas o senhor não sabe do que está falando. Aí eu disse, eu não sei do que eu estou falando, porque não está vendo que não vai cair memoriais no juizado? Isso nem existe. O rito do juizado é oral, não tem memoriais, que são alegações finais por escrita, no juizado. Isso não pode cair na OAB. Eu digo, olhe, na regra geral, o rito do GECRIM é oral, mas não existe impedimento ao cabimento de memoriais, não existe impedimento ao cabimento de alegações finais por escrito no juizado. É perfeitamente possível a OAB cobrar, e a menina bateu o pé, disse que não, que isso não existia no processo penal e que a OAB nunca ia cobrar, e me chamou de doido, e daqui a pouco o povo na internet me chamando de doido. Tiveram professores que chegaram e disseram, rapaz, esse cara está inventando peça. Beleza, eu aguentei porrada durante 2 provas da OAB, defendendo que era possível memoriais no juizado. Na terceira prova, caiu. Eu passei 2 provas apanhando. Na terceira prova, adivinha qual foi a peça que a OAB cobrou em penal? Memoriais no GECRIM. Pronto, está aqui a Juliana Araújo. Foi na prova da Juliana, ela está dizendo. Fez memoriais no GECRIM e foi aprovado. Na terceira prova, caiu memoriais no GECRIM. Aí o povo, não, é porque não sei o que, não é porque não sei o que, não. Existe a peça assim e pode ser cobrada. Foi o que meus alunos fizeram, acertaram a peça, passaram. E o povo, não, vamos fazer recurso. Eu digo, recurso de quê? Vamos pedir anulação? Eu digo, anulação de quê? Porque vocês disseram que não existia. Aí pararam de me chamar de doido. Pararam de dizer que eu era doido. Aí depois disso, todo mundo disse, não, pode cair juizado no GECRIM, a OAB pode cobrar, não tem problema nenhum. Mas o povo me chamava de doido, porque tinha essa história de só analisar algumas peças. Depois teve outro caso. Eu me lembro que uma vez
eu batia muito na tecla, pessoal, nunca caiu contra razões. Contra razões é uma peça que pode ser cobrada. E todo curso meu eu dava contra razões de rese, contra razões de apelação, contra razões de agravo em execução. E o povo dizendo assim, isso não cai não. Eu digo, cai porque é peça privativa de advogado. Se é peça privativa de advogado, pode cair sim contra razões. Não, vamos escolher as peças para estudar, essas peças, até o dia que caiu contra razões. Se eu não me engano, foi no 19º exame unificado, é mais recente, eu me lembro dele, foi no 19º exame unificado que caiu contra razões. Muita gente não tinha visto nunca na vida como é que fazia contra razões. Aí o povo parou de me chamar de doido. Perceberam? É por isso que nós não podemos correr risco. Tinha muita gente que não via agravo em execução até o dia que caiu a agravo em execução. Esse risco eu não corro. O Fonseca 6145 está perguntando, habeas corpus pode cair? Pode. Agora cuidado, viu, Fonseca? Tem um detalhe que muita gente não se liga. Existem duas peças diferentes que têm o nome de habeas corpus. Existe o habeas corpus garantia constitucional, que é o que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Esse não é peça privativa de advogado. O habeas corpus garantia constitucional não é peça privativa de advogado, pode ser intentado por qualquer pessoa, sob qualquer forma. Porém, existe a ação autônoma de impugnação prevista no Código de Processo Penal, que é chamada também de HC. Existe um tipo específico de habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, que é sim peça privativa de advogado. E essa pode cair. Nunca caiu, mas pode cair. E é óbvio que a gente ministra essa peça no nosso curso de segunda fase aqui do JUS 21, porque eu não vou estar correndo esse risco. Então se liga nesse bizu aí quem perguntou. O HC, garantia constitucional, aquele habeas corpus para reparar a liberdade do indivíduo, aquele habeas corpus destinado a garantir o direito de ir e vir do indivíduo, que está lá no artigo 5º da Constituição, não cai, porque não é peça privativa de advogado. O HC, ação autônoma de impugnação, que é peça privativa de advogado, pode cair sim. Nunca foi cobrado, mas pode cair sim, e a gente dá. Então, bicho, quem vai estudar para a segunda fase tem que estudar todas as peças. Não pode cair nessa esparrela de estudar 1, 2, 3. Giovanni, então são muitas peças? Aí é que tá. Não são muitas peças e o que é melhor, existem dois detalhezinhos, existem dois bizuzinhos que quando você se liga, quando você pega esse bizu, as peças de penal se tornam as mais fáceis possíveis. O Leandro está perguntando, carta testemunhável também é possível? Veja, carta testemunhável, existe um entendimento que a carta testemunhável não seria mais aplicado no processo penal brasileiro, mas por garantia, no nosso curso de segunda fase, a gente dá a carta testemunhável também. Eu particularmente entendo que carta testemunhável já não é mais aplicável. Ela seria um procedimento anacrônico na lógica processual brasileira. Mas, por garantia, todos os nossos alunos da segunda fase do JUS 21 aprendem a fazer bem carta testemunhável. Mas como eu estava dizendo para vocês, muita gente diz, então eu tenho que aprender muitas peças. Não tem. Não tem por causa de dois detalhes. Quais são os dois detalhes? Primeiro, o direito penal, na segunda fase da OAB, ele tem uma grande vantagem. Ele só tem uma única peça cabível, de novo, uma única peça cabível para cada momento da persecução criminal. Existem, por exemplo, outros ramos do ordenamento jurídico, eu não vou estar citando aqui, mas existem outros ramos do ordenamento jurídico que, às vezes, para o mesmo caso, a mesma situação, é possível intento de 2, 3, 4 peças diferentes. Muda um valor da causa, ou muda o paciente da causa, ou muda a razão de pedir. Para a mesma situação, você acaba tendo 2, 3, 4 peças diferentes. Isso em penal não existe. Para cada instante da persecução criminal, para cada momento da persecução criminal, só existe uma única peça prático-profissional possível. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Imagine só que a sua prova está falando de uma ação penal que está se iniciando.
Sua prova está falando de uma ação penal que está começando. A prova diz algo da seguinte natureza: o juiz recebeu a denúncia, o juiz recebeu a queixa e mandou citar o réu. Na qualidade de advogado, elabore a peça prático-profissional pertinente ao caso concreto, excetuando-se habeas corpus. Normalmente é assim que a FGV coloca. A FGV diz que a ação penal acabou de ser instaurada, que a peça acusatória acabou de ser recebida e lhe pede, na qualidade de advogado, para fazer a peça pertinente. Escuta o que eu estou lhe dizendo, só existe uma única peça prático-profissional possível de ser feita. Ela se chama resposta à acusação. Ah, PLGG, eu quero fazer outra. Você quer errar? Se você quiser fazer outra, é porque você não quer passar na prova. Por quê? Só existe uma peça. É resposta à acusação. Ah, mas se for rito ordinário? Resposta à acusação. Ah, mas se for rito do júri? Resposta à acusação. Ah, mas se for lei de drogas? Resposta à acusação. Ah, mas se for crime eleitoral? Resposta à acusação. Ah, mas se for resposta à acusação, não tem outra. Ah, mas se é jogo, não tem outra. E se for do crime, não tem outra, meu patrão. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Se a prova lhe disser que o juiz recebeu a denúncia ou a queixa e mandou citar o réu e lhe perguntar qual é a peça que você tem que fazer, é resposta à acusação. Aí eu fiquei com dúvida da peça. Como é que você pode ficar com dúvida se só tem uma peça? O cara fica com dúvida quando tem mais de uma. Mas se só tem um, cara, não tem como ficar com dúvida. Percebeu? Outro exemplo. Vamos imaginar que a sua prova diga assim: o juiz condenou o réu por um crime X. O juiz condenou, a palavrinha, condenou o réu por um crime X a uma pena de tantos anos. Na qualidade de advogado, elabore a peça prático-profissional pertinente. O que é que você vai fazer? Apelação. Se o juiz condenou o réu, o que dá para você fazer é uma apelação. Ah, não, você não quer. Você não quer. Se só pode fazer apelação, você vai fazer outra peça para quê? Perceberam? Então, o processo penal tem essa vantagem. Você não tem como confundir as peças. Para cada momento específico da persecução criminal, você tem uma única peça possível de ser aplicada. E o que é melhor? Você, ao longo das aulas, e eu bato muito isso no nosso curso, você só precisa aprender 4 modelos de peças. Com esses 4 modelos de peça, você faz todo o resto. Se você aprender, só são 4 receitazinhas de bolo, 4 formataçõezinhas. Se você aprender essas 4 receitinhas de bolo, essas 4 formatações, você mata todo o resto. Quais são essas 4 formatações? A peça de liberdade, existe uma formatação para as peças de liberdade, liberdade provisória, revogação da preventiva, revogação da temporária, relaxamento de prisão, é um formato. Aprenda esse primeiro formato, que é um dos primeiros que a gente ministra no curso. Aprenda esse primeiro formato, você faz relaxamento, liberdade provisória, revogação de preventiva e revogação de temporária. Depois, o modelo da resposta à acusação. Com o modelo da resposta à acusação, você faz resposta à acusação, memoriais, queixa-crime, por aí vai. Depois, o modelo dos recursos. Eu ensino um único modelo de recurso e com esse único modelo de recurso você faz recurso em sentido estrito, apelação, agravo em execução, contra razões de apelação, contra razões de rese, contra razões de agravo em execução. E, por fim, o modelo das ações autônomas, revisão criminal, por exemplo. E aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Independentemente de você fazer curso comigo aqui na segunda fase do JUS 21, ou de você fazer curso em outro canto, enfim, independentemente de como está sendo sua preparação. Sabe qual é um dos erros, um dos equívocos mais comuns que eu vejo aluno de segunda fase penal cometer? É o cara querer aprender um modelo diferente para cada peça. O cara aprende um modelo de resposta. Aí o cara aprende um modelo diferente de memoriais. Aí o cara aprende um modelo diferente de apelação. Um modelo diferente de recurso em sentido estrito. Bicho, na hora da tua prova, tu vai embananar tudo.
processo penal para a realidade do exame de ordem tem 4 modelos de peça. São 4 formazinhas, 4 receitas de bolo. Se você aprende essas receitas de bolo, tudo cabe dentro delas. Aprenda essas 4 formatações que o resto se adequa. A formatação das peças de liberdade, que é uma só para todas. Eu dou para você um formato de peça de liberdade, Luiz também dá isso para vocês aqui na segunda fase, um formato de peça de liberdade e com a única forma você faz revogação de preventiva, revogação temporária, liberdade provisória e relaxamento de prisão. Com um modelo você faz 4 peças diferentes. Depois, um modelo só das peças procedimentais. Você faz resposta, memoriais e queixa-crime. Depois, um modelo de recurso só. Com um modelo de recurso, você faz rese, apelação, agravo em execução, contra razões de rese, contra razões de apelação e contra razões de agravo. E, por fim, um modelo de ação autônoma, que você faz revisão criminal, ação autônoma de habeas corpus, mandado de segurança em matéria criminal e por aí vai. Se você decorar esses 4 modelos, você enquadra qualquer peça dentro deles. Ah, professor, mas a FGV vai querer que eu tenha um modelo diferente. Bicho, não vai. Não vai. Aqui nós temos que ser muito, muito pragmáticos. O que é ser pragmático? Você tem que saber como é que sua prova é corrigida. Sabe como é que sua prova de segunda fase é corrigida? Ela é corrigida cara crachá. Como assim, PLGG? Minha prova de segunda fase é corrigida cara crachá. O corretor, o cara que corrige sua peça, não é o mesmo que corrige sua primeira questão, que não é o mesmo que corrige a segunda e assim sucessivamente. Ele vai pegar a sua peça aqui, vai colocar o padrão de resposta da FGV numa tela de computador aqui do lado e ele vai fazer uma correção automática sem raciocinar. Aí o cara, opa, deixa eu reconectar aqui no Instagram, que caiu, eu estou transmitindo ao vivo, transmissão ao vivo tem isso também. Deixa, pronto, voltou. Galera do Instagram, vocês voltaram aí, senta o dedo no like que a operadora de internet aqui resolveu frescar comigo. Eu morro e não digo que é a net. Aí Beto automaticamente passou para a redundância. Eu morro e não digo que a redundância é viva, uma pela outra, eu não quero volta. Certo? Mas eu não posso falar essas coisas não para não ser processado. Então, como eu estava dizendo, a correção da sua prova é cara crachá. Os caras pegam o que você escreveu, olham para uma tela de computador com padrão de resposta e fazem a comparação sem interpretar. Não, PLGG, minha prova é discursiva. Os caras vão ler interpretando porra nenhuma. Eles não vão ler interpretando coisíssima nenhuma. Ah, deveria. Concordo, deveria, mas nem tudo que deveria é. Bicho, sabe o que é que os caras vão fazer? Os caras vão pegar aqui no padrão como é o endereçamento dessa peça. Se no padrão da FGV o endereçamento da peça tiver assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Recife, Pernambuco, e na sua peça tiver escrito: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Recife, Pernambuco, ele vai pontuar. Se tiver qualquer coisa diferente disso, ele pode nem considerar, mesmo que esteja certo. Quantas e quantas vezes a gente não vê no provimento, que é a nossa empresa de recurso administrativo, quantas e quantas vezes eu não vejo no provimento casos de alunos que responderam tudo que precisava, mas não responderam na formatação, na sequência e com as palavras do padrão de resposta da FGV. E não pontuaram. Eu lembro de um caso de um aluno que depois se tornou muito amigo meu. O nome dele é Berg Mendes. Hoje é um grande advogado aqui em Pernambuco. E eu me lembro que uma vez Berg chegou para mim. Berg é de uma cidade do interior, a gente tem muita amizade. Ele chegou para mim desesperado, porque ele precisava de 0,2 para passar. Ele tirou 5,8 e precisava de 0,2 para chegar no 6. E tinham zerado uma questão dele, que era uma questão que ele tinha que falar de crime impossível. Aí, no padrão de resposta estava: o aluno deve indicar a manifestação de crime impossível com devido fundamento no artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Sabe como é que ele botou na prova dele? Ele botou: no caso concreto, a tentativa torna-se impunível por ser tentativa inidônea nos termos do artigo 17 do Código Penal. Ele disse exatamente a mesma coisa com outras palavras. Crime impossível e tentativa inidônea é a mesma coisa.
A consequência do crime impossível é tornar a tentativa impunível. Ele disse isso. O problema é que no padrão de resposta da FGV estava escrito: o aluno deveria dizer que houve manifestação de crime impossível no fundamento do artigo 17 do Código Penal. E ele escreveu: no caso concreto, não se pune a tentativa por causa da decorrência da tentativa inidônea com fundamento no artigo 17. Não pontuaram. E ele respondeu certo. E aí a gente fez o recurso e ele passou. E por que é que não pontuaram? Porque a correção é cara crachá. O cara não leu na prova dele o que estava no padrão de resposta. Outra, quantas vezes eu não já vi pessoas perderem endereçamento de peça recursal porque não faz o endereçamento como a FGV quer, ou porque não faz petição de interposição no modelo que a FGV quer? Faz endereçamento certo, mas não é no modelo da FGV, não adiantou de nada. É por isso, pessoal, que eu sou muito pragmático. Eu sempre digo para os meus alunos no curso de segunda fase aqui penal do JUS 21, eu digo: olha, bicho, você pode fazer na sua vida prática, na sua vida profissional, você pode fazer uma peça de 20 jeitos diferentes e está certo. Aqui só tem um jeito, é o jeito que a FGV quer. Aí tem gente que se revolta: não, que não é para ser assim, eu não aceito isso é um absurdo. Beleza, mas isso não vai mudar a realidade. O fato de você não aceitar não vai mudar a realidade. Ah, vamos fazer movimento de protesto? Não. Vamos aprender o padrão da FGV. É por isso que para todos os alunos que se matriculam no nosso curso de segunda fase penal aqui no JUS 21, eu sempre digo isso na primeira aula: esqueça o modelo de peça que você está acostumado a fazer. Esqueça o modelo de peça. Nós vamos fazer a peça assim. Nós vamos fazer a peça desse jeito. E eu ensino o cara do endereçamento à datação, do começo ao fim. Porque eu preciso que ele aprenda a fazer exatamente como vai estar na bobônica do padrão da FGV. Que é o jeito mais fácil que ele tem que passar. Inclusive, tem muito aluno que chega e diz assim: macho, velho, eu nunca fiz uma peça na minha vida. Eu não sei nem para onde é que vai. Eu não tenho a menor noção de como é que faz uma peça de penal na minha vida. Eu caí aqui de paraquedas. Eu digo: pronto, você é o melhor aluno que eu posso ter. Você é o aluno ideal, você é o aluno que eu quero, você é o aluno que vai passar de primeira na OAB. Aí o cara disse: como assim se eu nunca fiz uma peça? Porque você vai aprender 4 modelozinhos de peça e vai resolver sua vida. Ah, mas eu vou estar preparado para a advocacia? Não, você vai estar preparado para passar na prova da OAB. Que é a nossa bronca aqui, é você passar na segunda fase. Quantas vezes eu não já tive casos? Meu amigo, é muito tempo, 23 anos de professor de penal. Quantas vezes eu não já vi casos de alunos gênios, de alunos fantásticos, de alunos maravilhosos da graduação que levava porrada e não passava nem com um cacete. Quando o cara chegava para mim e dizia: professor, eu não passo não, minha média na faculdade era 9,8 e eu não passo. E aí quando eu ia ver o cara fazendo a peça, ele fazia uma peça linda, perfeita, maravilhosa, mas fora do padrão da FGV. Eu me lembro de um caso, esse eu vou citar onde foi, porque a pessoa se tornou amiga minha depois, e o atual marido dela também foi meu aluno. É um casal que eu acabei pegando um apreço e uma amizade ao longo da vida. E eu me lembro que eu brinco isso com ela também, por isso que eu estou falando aqui. Eu me lembro que eu dava aula num curso presencial no estado do Paraná, alguns anos atrás, e essa menina chegou para mim. Quando ela chegou para mim, os coordenadores do curso: rapaz, é um gênio da raça. A menina na faculdade, a média geral dela foi 9,53. Eu não sei como é que a criatura consegue ter uma média geral na graduação 9,53. Essa menina não bebia, não jogava dominó, não ia para calor, essas coisas. A graduação existe para tomar uma. Fazia nada disso. Não sei quantos artigos publicados, monitora não sei de quanto, tinha palestrado, graduanda, tinha palestrado em congresso internacional. Era o gênio da raça. Era o espermatozoide que fez a Sasha, o vírus que matou Cazuza, a bala que matou Kennedy, a última Coca-Cola do deserto. Era aquela todo mundo na faculdade queria ser que nem aquela moça, inclusive os professores. Ela é aquela menina que todo mundo dizia: essa aí já nasceu com o emprego certo. Beleza. Só que tem que passar na OAB. Essa menina chegou para mim: meu amigo, toda aula essa menina brigava comigo. Toda aula essa menina brigava. Não, porque não é assim que faz a peça. Eu digo: querida, é FGV que é assim. Não, mas está errado.
Não, porque não é assim que bota o endereçamento. Não, porque dá para arguir mais tese. Não, porque o pedido pode ser esse. Pense num curso fuleiragem com essa mulher me aperreando. Chegou uma hora que eu disse, não, tá bom, faça do seu jeito, eu estou errado. Sabe quanto foi que ela tirou na prova? 3,8. O mundo dessa mulher ruiu. Por quê? Porque ela nunca tinha se lascado na vida, numa prova. Ela era o gênio da faculdade dela. Era o exemplo de todos os professores. Ela disse, não, tá errado, tal, não sei o quê, e ficou com mais raiva ainda de mim. Eu digo, eu não posso fazer nada, eu lhe avisei. Beleza. Essa menina foi fazer um outro curso presencial, para o AB, porque o problema era o professor. Ficou com 4,1. Quando foi na terceira prova, ela voltou e conversou comigo. Disse, professor, eu acho que eu estou errada. Eu disse, por quê? Porque não pode. Não pode eu não passar. Aí eu sentei com ela, aí disse para ela as seguintes palavras. Me dê um voto de confiança. Deixa eu lhe ajudar. Se você me der um voto de confiança, eu não posso garantir a sua aprovação, porque ninguém consegue garantir a aprovação dos outros. Mas eu posso garantir que sua probabilidade aumenta. Ela disse, como é esse voto de confiança? Esqueça tudo que você aprendeu de modelo de peça. Esqueça. Esqueça que você é o gênio da raça humana. Você vai fazer a peça do jeito que eu mandar. Se você treinar a peça do jeito que eu mandar, a probabilidade aumenta. Ela disse, mas por quê? Eu digo, não me pergunte por quê não. Tire o porquê da sua vida. Se eu disser que 2 mais 2 é 5, você bota na peça. Combinado? Rapaz, sabe quando você vê que a pessoa é como se ela estivesse se violentando intelectualmente, mas ela queria tanto passar que ela disse, combinado, professor. Meu amigo, nas primeiras semanas foi osso. Eu mandava as peças para elas e faça a resposta agora. Ela não, mas é porque eu digo, esqueça o porquê, esqueça o em si. Se minha mãe tivesse uma carreira de peito, era uma poica. Mas ela só tem 2, por isso que eu chamo ela de mamãe. Aí ela se convenceu. Decorou o modelo de peça. Na prova fez do jeito que a FGV queria. Terminou a prova, ela ligou e disse, reprovei. Minha prova foi uma bosta. Sabe quanto ela passou? 9,2. Sabe por quê? Porque ela fez exatamente como a FGV queria. Ela tirou 4,8 na peça. Perceberam? É por isso, pessoal, que eu sempre brinco, mas essa minha brincadeira tem um fundo de verdade. Aluno ruim passa na OAB de primeira. O aluno ruim de graduação passa na OAB de primeira, sabe por quê? Porque ele só... Pronto, tá aqui, ó. O Ronald Maia tirou 4,8 na peça. Obrigado, Ronald. Tá vendo aí? Por isso que eu gosto da minha cara a tapa. Porque se eu fosse mentiroso, alguém dizia. No caso, não foi com ele, mas tem mais um aqui que tirou 4,8 na peça. Ronald Maia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então você não deve ter esquecido. Você deve ter ficado de saco cheio do tanto que eu disse. Faça assim, faça assim, faça assim. Com certeza você fez no modelo que a FGV queria. Sua peça estava certa, estava errada? Não, sua peça resolveu sua bronca. Perceberam? É por isso que quando o aluno chega aqui na primeira fase, na segunda fase de penal aqui do JUS 21, a primeira coisa que eu digo a ele é, faça assim. Dê um voto de confiança. Faça a peça desse jeito. Esqueça o jeito que você estava acostumado a fazer. Faça a peça do jeito que você passa. A mesma coisa é a questão discursiva. Tem gente que se sente ministro do STF para responder às questões discursivas. Para quê? Porque você tem que dar a resposta limpa e seca, baseada na lei e na jurisprudência. E aí vem um outro ponto importantíssimo que eu me lembrei agora. Triste de quem não tiver atualizado na jurisprudência. Metade do nosso curso é só destacando jurisprudência. Sabe por quê? Porque prova de segunda fase penal é súmula, jurisprudência e lei. Súmula, jurisprudência e lei. Súmula, jurisprudência e lei. Pode perguntar quem fez recentemente. O que caía era súmula e jurisprudência que a gente discutia ao longo das aulas aqui. Por isso que é tão importante você, quando estudar para a segunda fase, se for com a gente aqui no JUS 21, se você me der o privilégio da sua confiança, você sabe que vai ter tudo isso. Mas se você for estudar por conta própria, não tem problema. Agora, desde que você foque na jurisprudência. E não é em toda jurisprudência, não. É na jurisprudência que a FGV gosta e a FGV quer. O Ronald Maia está dizendo, ó, a última peça foi só a súmula. Está aí comprovando o que eu acabei de colocar para você. Boa noite, Maria Luísa. Como é que você está? A Maria Luísa Miguel está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. A Maria Luísa me deu hoje uma das maiores demonstrações de perseverança e carinho. E estou falando porque ela me autorizou. Eu não falo nada aqui de aluno, tá? Que não seja autorizado.
Então, quando eu dou um exemplo de um aluno, eu falo, é porque eu pedi autorização. No caso da Maria Luiz Miguel, que está aqui no YouTube, eu pedi autorização a ela no direct e ela mandou um áudio me autorizando. Maria, se você puder até comentar aqui no YouTube, eu lhe agradeço para todo mundo ver que você me autorizou. Ela tentou por 20 vezes. 20. Ela fez OAB 20 vezes. Não são 2 nem 3, não. Ela fez OAB 20 vezes. E quando foi agora, ela seguiu as orientações nossas da primeira fase, passou na OAB primeira fase e vai fazer a segunda fase agora, de penal. E eu tenho certeza que ela vai passar. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai honrar ela. E sabe o que é mais digno de honra nessa história dela? Eu até postei no meu Instagram hoje. Sabe o que é mais digno de honra nessa história dela? Ela, ao longo dessas 20 tentativas, ela enterrou a mãe e teve um câncer. E ela teve que superar a dor da perda da mãe e ela teve que superar um câncer que foi devastador para ela. E mesmo assim, depois de 20 tentativas, o falecimento da mãe e um câncer, ela agora passou na OAB. E eu tenho certeza que ela vai passar na segunda fase. E sabe qual foi a coisa que ela disse? PLGG, deixa eu fazer do seu jeito. Cara, isso me honrou demais, bicho. Pense que isso me honrou. Eu costumo dizer que a gente tem que dar honra a quem merece honra, e ela merece toda a honra e todo o nosso esforço, aqui no JUS 21. E por ela e por todos os nossos alunos aqui nessa turma de segunda fase, eu ainda vou ser mais pragmático. Eu ainda vou ser mais chato. Vamos fazer exatamente como a FGV quer. Ela não quer assim, a gente vai fazer assim para vocês passarem. Depois vocês resolvem de outro jeito. O que eu quero é que vocês passem na OAB. Aqui não adianta ter vaidade, ter nada. O que adianta é resultado. É chegar no dia da prova e botar a porra do passeio lá nas redes sociais no dia do resultado da segunda fase. Algumas pessoas estão me perguntando sobre o Vadimeco. Então, a Elizabeth Silva está aqui também. E assim, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. É um negócio meu mesmo. Abrir meu coração aqui com vocês. Eu agradeço a Deus todos os dias por ser professor. Eu já tive outras atividades na minha vida, tive a oportunidade de fazer outras coisas, inclusive no serviço público, mas eu tomei uma decisão de ser professor. Tem gente que diz, professor, o senhor faz o quê? Eu digo, sou professor. E o que mais? Sou professor e dono de curso. Eu sou professor, palestrante, autor de livro e dono de curso. Aqui o JUS 21 é meu e de Maurício. Certo? E eu sempre digo que eu escolhi ser professor. E na hora que eu escolhi ser professor, eu tenho que fazer aquilo que meus alunos precisam para obter o resultado. E se meus alunos precisam passar no OAB, eu tenho que dar toda a minha alma e todo o meu coração em cima daquilo que a FGV pede. Eu não vou ensinar o que eu quero, eu vou ensinar o que a FGV pede. Eu não vou ensinar o que eu acho certo, eu vou ensinar o que a FGV pede. Eu não vou mostrar a vocês o destino que eu quero, não. Vou mostrar o destino que a FGV quer. É isso. Para que eu possa chegar aqui no dia da prova da primeira fase, como eu fiz ontem, e dar minha cara a tapa. Por exemplo, ontem, mais uma vez, caiu um exemplo que eu criei há 9 anos atrás, que eu coloquei no meu primeiro livro de primeira fase de OAB, que foi o exemplo do cachorro na legítima defesa. Esse exemplo que está no meu livro, que eu 9 anos, era menino velho. Escrevi meu primeiro livro, botei esse exemplo do cachorro, a FGV já usou 2 vezes esse exemplo. Esse exemplo já caiu em 2 concursos de delegado também. Porra, isso é muito legal. Muito legal. Por isso que a gente tem que estar sempre dando o melhor. E é por isso que na segunda fase aqui do JUS 21, a gente sempre vai tentar fazer o melhor. E o melhor é fazer do jeito que a FGV quer. Beleza? Ó, a T. Tarsila está dizendo que foi aluno e passou, gritou passei, valeu. A Elizabeth está dizendo isso. Mas voltando, valeu demais, Tarsila. Mas voltando que eu estava falando sobre o Vadimeco. Muita gente está me perguntando sobre o Vadimeco. E muita gente está me perguntando sobre livro e material. Vamos lá. Todos os alunos inscritos, matriculados na segunda fase penal do JUS 21 recebem na área do aluno PDFs completos de todo o material de prática, as peças resolvidas, material de aula, as questões discursivas, as questões comentadas, o livro com mais de 100 questões discursivas para você treinar e com o gabarito. Então, quem é aluno do JUS 21? Está matriculado no JUS 21,
tudo que for material de prática, de peça, peças para treinar, peças resolvidas, questões para treinar, súmula, teoria, enfim, material, você tem gratuitamente na sua área do aluno em PDF. Tem mais de R$300 de livros convertidos em PDF, de livros de minha autoria, convertidos em PDF dentro da sua área do aluno para você. Então, quem é aluno do JUS 21, quem é aluno da segunda fase do JUS 21, já começa lá com quase R$300 de livros convertidos em PDF, claro, dentro da sua área do aluno, lá divididos pelas aulas. A única coisa que você precisa adquirir é o Vadimeco, tá certo? O Vadimeco. E aí vem, qual Vadimeco eu indico? O meu. Eu vi que algumas pessoas no começo da live estavam perguntando sobre Vadimeco. Perguntem de novo aí que eu respondo, que aí eu não consegui decorar as mensagens, mas pode perguntar de novo agora que eu respondo. Eu indico o meu Vadimeco. O meu Vadimeco é da editora Letramento. Aí algumas pessoas dizem, mas professor, o frete na Letramento está meio caro. Vou dar uma dica. Mais uma vez, o pessoal da Amazon Brasil, a quem eu agradeço demais a parceria, estão vendendo o nosso Vadimeco com frete grátis, tá bom? Eu não sou de fazer comercial assim de outras empresas, mas eu sou muito grato à editora Letramento e sou muito grato ao pessoal da Amazon Brasil. Eu costumo dizer que cearense, gente do interior do Ceará é meio afoito, né? E eu sou afoito e meio. E eu tinha um dia na minha cabeça, eu pensava assim, porra, eu queria poder conseguir um momento que meus livros fossem vendidos pelo maior site de e-commerce do Brasil. E hoje eu tenho essa glória. Os meus livros são vendidos pelo maior site de e-commerce do Brasil. Eu agradeço demais ao Gustavo da Letramento, agradeço demais ao pessoal da Amazon. Se você entrar no site da Amazon, amazon.com.br, que é o maior e-commerce do país, eles estão vendendo o Vadimeco Penal atualizado, 17ª edição com frete grátis. Às vezes eu até paro e fico pensando assim, diz, porra, papai do céu é muito bom comigo, graças a Deus, que é um caba lá do meio do mato. Conseguir virar professor e conseguir estar como professor já é difícil. E hoje ter seus livros vendidos pela Amazon, livros jurídicos, livros de direito, são muito poucos que a Amazon vende. E o pessoal da Amazon Brasil sempre estão vendendo os nossos livros, os livros da editora Letramento, então eu fico muito feliz. Então, você quer comprar o Vadimeco Penal pelo preço de cap com frete grátis, amazon.com.br. Quando eu terminar até a live aqui, eu vou colocar o link lá da Amazon, vou colocar no meu Instagram, no meu Facebook, eu vou colocar, Beto, pega o link aí do meu Vadimeco 17ª edição e bota aqui para quem está no YouTube, por favor, nos comentários, depois eu boto no meu Instagram, tá bom? Então, lá o pessoal da Amazon, galera, obrigado demais, vocês estão entregando em todo o Brasil. Eu soube até que a Alexa, que é aquele dot de voz da Amazon, quando você pede para comprar pelo Alexa, por voz, ele já indica o meu Vadimeco. Rapaz, eu fiquei feliz demais. Quando o pessoal me disse, Giovanni, você tem um Alexa, você diz, Vadimeco Penal, Alexa, comprar. Você tem um Alexa em casa, fazer esse teste. Ela indica, Vadimeco Penal, professor Giovanni Moraes, 17ª edição. Se você tem conta na Amazon, chega na sua casa, beleza? O Reginaldo está dizendo, estou com o Vadimeco Saraiva 2019. Reginaldo, eu não conheço o Vadimeco da Saraiva. Eu me lembro que no passado, o Vadimeco da Saraiva tinha algumas remissões que não estavam de acordo com o provimento. Então, eu não sei se eles corrigiram isso, eu não saberia ele emitir um parecer, tá bom? Não teria como lhe dizer não. Eu só vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem atrás de Vadimeco, vejam se o Vadimeco está atualizado para a prova da UAB, para o 30º exame. O ideal é você comprar um Vadimeco. Se você vai comprar um Vadimeco, o ideal é você comprar um Vadimeco atualizado para essa prova agora. Eu faço 3 Vadimecos, pronto, Beto botou aí, obrigado, Beto. Eu faço 3 Vadimecos por ano atualizados. Tem gente dizendo, eu estou com o Vadimeco 2017, eu estou com o Vadimeco 2018. Não use. Por exemplo, o CL3, eita, Clecinho deve ser. Estou com o seu Vadimeco 2017. Será que dá para fazer a prova? Não dá, Clecinho. Não dá. Teve mudança demais. Se o seu Vadimeco é 2019, tem muita gente que está com o meu Vadimeco 16ª edição. Dá para fazer essa prova? Dá, porque é 2019. Mas o ideal é sempre o mais novo. O Luiz Henrique, qual a duração média dos vídeos das aulas? Cada aula são de 2 horas.
4 vídeos de 30 minutos. Todas as aulas de segunda fase do JUS 21, Luiz Henrique, elas têm 2 horas de duração, divididas em 4 vídeos de, em média, 30 minutos, de 30 a 35 minutos. Pronto, Beto está dizendo que ele foi na Amazônia e pegou o link errado, mas agora botou o link certo aí pelo pessoal do YouTube. Valeu, Beto. Beto, confere aí, é 169 com frete grátis, não é isso? Beleza, então tá confirmado. Valeu, galera, valeu. Leandro Botelho, professor, o caso das etiquetas, marcações, o senhor costuma usar? Não. Eu já vi muita gente levar pau em prova por causa disso, o fiscal tomar a etiqueta. A gente faz, Leandro, a marcação do Vadimeco nas aulas. A gente tem uma aula específica de marcação de Vadimeco aqui. É até o nosso professor Toscano, Diogo Toscano, que é quem me ajuda na atualização dos Vadimecos, que grava essa aula. Eu costumo brincar dizer que Toscano é mais ligado do que eu nas remissões. Então, por isso que eu peço ele para gravar a aula. Assim, a gente faz marcação no próprio Vadimeco. Embora não seja proibido, as etiquetas, as filipetas, essas coisas, elas precisam estar no padrão do exame de ordem. E nem sempre estão. Então, eu peço que não use aos meus alunos. O Magno Lima está perguntando aqui no YouTube. Eu tenho o Vadimeco da 16ª edição. Tudo bem? Tudo, Magno. Aí tudo bem, que é da prova passada. Ele tem 4 meses, 5 meses. Aí dá para fazer. Agora, se fosse 15ª, eu já não recomendaria. Você tem o Vadimeco da prova passada, 16ª, de boa. Você tem Vadimeco 2018 ou de janeiro de 2019, você precisa comprar um. E aí o ideal é comprar o da 17ª edição. Professora Gabriela por aqui, um abraço, tal. Luiz Henrique, já respondi. Renan, valeu. Cadê aqui? Por que 21 do nome? Curiosidade. Qualquer dia desse eu faço uma live com o meu sócio Maurício para a gente contar essa história. Fiz 38, mudei 3, mas espero o recurso. Rafael, para você eu recomendo, se você puder, comece a fazer o curso de segunda fase logo. Aqui no JUS 21 nós temos um investimento garantido JUS 21. Se Deus o livre não vier recurso, eles não se virem para você, todo o valor que você pagou para o seu curso de segunda fase é revertido integralmente para você adquirir qualquer outro curso do JUS 21. Então, sei lá, você pagou ali o valor da segunda fase, não deu. Se quer comprar a primeira fase, você só paga a diferença. Tá bom? Vitor, tô com a 15ª edição do Bonitão. Vitor _ Hugo MD. Tô com a 15ª edição do Bonitão. Dá certo? Bicho, dá não. Vou mentir para você não. Algumas coisas que a prova adora cobrar foram alteradas da 15ª para a 16ª. Da 16ª para a 17ª, show. Mas da 15ª para a 16ª não use não. Oswaldo Mendonça, grande advogado Oswaldo Mendonça. Um abraço, meu amigo. Quem mais? Professor, travou aqui de novo, deixa eu voltar, está reconectando. Pronto, reconectou. Professor Felipe Menezes está por aqui. Um abraço, professor Felipe Menezes. Cadê? Pausou de novo. Voltou. Um abraço para Leonardo de Caruaru, pessoal do Mato Grosso por aqui. Galera, uma outra coisa importante, tá? Talvez não, com certeza, o maior diferencial do nosso curso de segunda fase aqui do JUS 21, e para mim, o maior diferencial de preparação que eu já vi em todos esses anos de professor de OAB e de preparatório para concurso é a nossa mentoria. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu e Maurício, meu sócio do blog Exame de Ordem, nós começamos o JUS 21, nós tínhamos a ideia que nós queríamos que o JUS 21 fosse o modelo de tudo aquilo que a gente acreditava em preparação para exame de ordem. Nós passamos muito tempo da nossa vida enxergando o que é que nós acreditávamos ser o ideal de preparação. E aí, quando a gente começou o JUS 21, o meu acordo com o Maurício foi: nós vamos fazer os cursos de segunda fase exatamente do jeito que a gente acredita. E uma das coisas que eu notei ao longo de tantos anos é que o que mais dificulta o aluno é que ele não sabe como estudar e o que estudar. Quantas e quantas vezes eu não vi as pessoas dizendo: rapaz, eu não sei se eu estudo isso, se eu estudo aquilo, eu começo por onde. Aí o que é que eu vi a turma fazendo aí fora? Eu vi a turma fazendo cronogramas. O cara dizia: hoje você assiste a aula X, mas um cronograma para todo mundo. Bicho, a educação não se faz assim. Eu não posso querer pasteurizar e achar que todos os alunos têm o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de compreensão, a mesma disposição de tempo, e enquadrar todo mundo dentro de um cronograma só.
Quantas e quantas vezes eu dizia, meu irmão, como é que você vai fazer um cronograma que atenda todo mundo? É impossível, um cronograma só. E aí o que é que nós conseguimos implantar aqui no JUS 21, que é algo que nos orgulha, mas orgulha muito, muito mesmo. Marcos Túlio, amazon.com.br, tá? Eles sempre entregam antes do prazo. E o que é que nos orgulha muito? Nós temos a mentoria individualizada aqui nas turmas de segunda fase. Como é que funciona a mentoria individualizada? Vamos imaginar que você entrou no site do JUS 21 e comprou seu curso agora. Terminou a transmissão, você foi lá no site do JUS 21, inclusive um detalhe, o meu curso de segunda fase aqui no JUS 21, todos os cursos de segunda fase, eles estão com desconto de 15%. Foi ativado ontem, vai ficar hoje, eu acho que amanhã de manhã sai esse desconto de 15%, tá? Então, você comprou o curso de segunda fase do JUS 21 hoje. Beto, bota o link da minha segunda fase aí no YouTube, por favor. Coloca aí, vai direto na segunda fase. Então você comprou o curso de segunda fase, JUS 21, matriculou, confirmou a sua matrícula. Paga no cartão, confirma na hora, se for no boleto, assim que o boleto compensar. No dia seguinte, a nossa equipe de mentoria vai entrar em contato com você. Vai mandar lá um e-mail para você com uma pesquisa para você contar um pouco a sua realidade. E se for preciso, dependendo da resposta que você der a esse e-mail, nós vamos ligar para você. Nossa equipe de mentoria, a gente tem uma equipe de muita gente trabalhando sobre a coordenação da professora Letícia, que vai entrar em contato com você. E aí as pessoas vão entender sua realidade. Se você tem mais tempo de manhã, de tarde ou de noite, se você tem mais dificuldade em direito material, nas peças, nas questões, quais os livros que você tem em casa, você já fez o OAB, você já não fez, as pessoas vão entender a sua realidade para fazer um cronograma específico para você. Nenhum cronograma de aluno de segunda fase penal do JUS 21 é igual a outro. De novo, nenhum cronograma de segunda fase penal do JUS 21 é igual a outro. Cada aluno tem uma realidade, cada aluno tem um cronograma específico e quando a mentoria vai fazer esse cronograma, o que é que a mentoria vai fazer? Vamos supor que eu tenho um aluno que já fez segunda fase penal, foi muito bem na peça, mas foi muito ruim nas questões. Eu vou ter que manter ele bom na peça, mas vou ter que reforçar o estudo dele de questões. Então ele vai ter direcionamento para aulas específicas de questões, materiais complementares de questões, perceberam? Outra hipótese, imagina só que a mentoria identifica que o aluno é fraco em crimes em espécie. O cara é ruim de tipificação. Então a mentoria vai organizar os estudos dele para que ele possa suprir essa dificuldade. Vai botar os módulos específicos de análise de crimes em espécie para ele. Algumas vezes o aluno só tem tempo 1h30 por dia. Então a gente precisa ter um cronograma que otimize o tempo que ele tem. Cada caso é um caso, pessoal. Cada realidade é uma realidade. Não tem para onde correr. Cada situação específica demanda um cronograma específico. E é por isso que eu tenho muito orgulho da nossa mentoria aqui. A nossa mentoria, ela trata o aluno individualmente. A educação não se faz de forma pasteurizada. Eu sempre digo, aqui no JUS 21 a gente não está para lhe vender curso. Nós vendemos o nosso produto, isso é uma empresa privada e precisa existir. Mas aqui no JUS 21 nós estamos para lhe prestar um serviço com base naquilo que a gente acredita ser interessante para você e necessário. E a mentoria, embora ela tenha um custo muito grande para o JUS 21, eu não abro mão dela, nem eu nem meu sócio Maurício. Por que é que a gente não abre mão dela? Porque a gente acha que tratando o aluno individualmente, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas particularidades, nós estamos efetivamente ajudando esse aluno. Então, quando você adquire o curso do JUS 21, tenha certeza. Pode ser que duas irmãs ou dois irmãos na mesma casa adquiram o curso do JUS 21. Um adquira um, outro adquira outro, porque cada mentoria é por cada senha. E a mentoria do primeiro seja completamente diferente da do segundo. Porque a gente usa a nossa experiência e a experiência dos nossos mentores para identificar o que o aluno precisa. E aí eu vou preparar você em cima do que você precisa, tentando principalmente suprir as suas dificuldades. Eu tenho um caso de aluno aqui, o Douglas está dizendo que já recebeu o cronograma da mentora, mensagem da mentora. Obrigado, Douglas. Eu tenho um caso de aluno que chegou aqui para mim, e o cara disse, professor, eu reprovei 3 vezes. E eu segui o cronograma todinho que o outro curso passava. Eu digo, foi mesmo, beleza. Aí manda para a mentoria. Aí a mentoria manda uma mensagem, professor, o aluno é maravilhoso em peça, mas não sabe tipificar.
Aí eu digo, então monte um cronograma para ele primeiro suprir a dificuldade de tipificação. Aí o cara mandou uma mensagem para mim, no plantão dúvida Jus 21. PLGG, meu cronograma está errado. Aí eu disse, por que teu cronograma está errado? Porque eu não estou assistindo as aulas de peças agora. Eu disse, não, está errado não. Foi eu que mandei você primeiro ter um cronograma para reforçar crimes em espécie. Não, mas toda vida você estou errado. A sua realidade é uma diferente da outra, da do seu colega. Você precisa reforçar essa dificuldade. E ele estava na repescagem com a gente e tal. Agora o cara está matando a pau em tipificação. Eu tenho certeza absoluta que é aluno para passar com nota aí, sei lá, 8, 8,5 no mínimo. É por isso que eu não abro mão dessa mentoria individualizada. Você aqui no Jus 21 não é um número. Você aqui no Jus 21 é uma pessoa que tem uma realidade. E essa realidade precisa ser atendida e satisfeita. E outra. Algumas pessoas vêm para o Jus 21 procurando fórmulas mágicas. Não existe isso aqui. Aqui o que existe são aulas, material, treinamento, mão cansando, gente lhe aperreando para você estudar, gente dizendo tem que estudar, vamos embora. O Jus 21, o nosso curso de segunda fase penal do Jus 21 não vende milagre. Tem muita aula para assistir, tem muita peça para treinar, tem muita questão para fazer, tem cronograma de mentoria para seguir individualizada, tem simulado com correção individualizada, você faz o simulado, manda, o pessoal corrige, manda relatório, diz onde você está errando, o que você tem que estudar. É isso que a gente trabalha, porque é isso que a gente acredita. Beleza? Deixa eu ver mais. Se tem mais alguma dúvida, nosso tempo está acabando aqui, mas se tiver mais alguma dúvida, mande. O Daniel está dizendo que essa metodologia é essencial. Obrigado, Daniel. Fico muito feliz. A gente acredita muito na mentoria. A Maísa está por aqui. É isso que eu quero. Beleza, Maísa. Eu sou de Glória, Pernambuco. Estudei na Unifacol. Um abraço, Reginaldo, para você. Edilene Carvalho. Boa noite, Edilene. Samuel Santos. PLGG, não passei pela 12ª vez, mas não desisto. Parabéns, Samuel. Parabéns pela maturidade. Parabéns pela força. São pessoas como você que nos mostram os motivos pelos quais nós temos que todo o curso dar o nosso melhor. Você fez 12 vezes, não passou e não desiste, é porque você tem uma maturidade, uma paz de espírito capaz de saber que você vai se aprimorar e se Deus quiser você vai passar. E são por pessoas como você, focadas, direcionadas, que acreditam e persistem, que tenha certeza. Cada curso nosso do Jus 21 a gente se esforça mais do que o anterior. Ok? Meu patrão, professor Paulo Sumaria, grande professor Paulo Sumaria, forte abraço, grande referência de direito penal, saudade de você, meu amigo, abraço, Paulo. Que é isso, Paulo, o top de penal é você, eu sou um servo e humilde aprendiz. Silas, quanto é o custo de primeira fase? Silas, dá uma olhadinha no nosso site, jus21.com.br, eu não lembro de cabeça. A Maísa está dizendo que o valor é acessível. Obrigado, Maísa. Isso é a coisa que eu mais gosto no Jus 21. Você pode reparar, os nossos alunos, eles têm a mesma vibe nossa aqui, ó, a Maísa mesmo. A Maísa é aluna nossa, não está ganhando nada, mas está nos ajudando. Essa vibe, essa alegria, cara, que eu acho indispensável no Jus 21. Professor, para os cursos de primeira fase, vocês fornecem material? Sim, Marcos. Todos os alunos da nossa primeira fase do Jus 21 recebem o livrão, o manual da aprovação com todas as disciplinas. Beleza? A Deb Viana, você pode assistir a aula até 4 vezes, Deb. Professor, para estar para a primeira fase da OAB e para concurso da PC? Não, Raíssa, escolha. Ou OAB ou Polícia Civil. Beleza? Paulo, vou voltar assim para São Paulo, faço questão de lhe dar um abraço aí, faço questão de conversar comigo, você é sempre uma referência para mim. Bom, galera, nosso tempo está acabando aqui no Instagram, a live vai ficar postada no canal do YouTube do Jus 21, eu vou pedir a Beto para postar no meu canal, tem como, Beto, também? Beto também está me dizendo que vai postar no meu canal também do YouTube, no meu canal Giovanni Moraes no YouTube, já está no Jus 21, enfim. Quem pegou da metade, assiste lá a live. A Amanda, queria desconto, já tem, Amanda. Já tem um desconto ativado no Jus 21, 15%. Pagar em boleto tem mais 5%, já está lá o desconto para todo mundo até amanhã. Valeu, Elizabeth. Pois é isso, crianças. Nós vamos ficando por aqui. Estamos sempre interagindo aqui nas redes sociais com vocês. E mais uma vez eu lhe digo, vai fazer a segunda fase penal, a hora de começar é agora. Entra no jus21.com.br e se você for nos dar o privilégio de estar ao seu lado nessa caminhada, tenha certeza que a nossa equipe vai fazer
o melhor possível. Amanda Lima, eu é que agradeço a você. Valeu demais, valeu a todo mundo que acompanhou aqui no Insta, valeu a galera do YouTube. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.